Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um capítulo dessa verdadeira aula, conversa com as principais lideranças de mercado que já tiveram resultados positivos. Pelo menos aqui, você tem certeza que está escutando, aprendendo, ouvindo aquelas pessoas que realmente produziram algo positivo para a sociedade, para as empresas. Então, não deixa de se inscrever, assistir os demais episódios que com certeza vai ajudar bastante. E hoje eu trouxe uma das principais referências do mercado em cyberresiliência, mas ela tem uma enorme trajetória de vida que ela vai contar aqui para a gente. E a gente vai abordar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado, tanto em cibersegurança, de maneira geral, fraudes e o que as empresas podem fazer para justamente se manterem competitivas nesse mercado, e também vamos tratar também de perspectivas de futuro do que possa acontecer também dentro esse conceito de cyberresiliência, tá bom? Aline, obrigado por ter vindo. Você já me contou um pouquinho da sua história, eu gostei muito. Então vamos começar disso. Se apresenta. Quem é a Aline Dantas? Tá, antes até de me apresentar, Vitor, só registrar, porque realmente poder dividir esse espaço contigo é um prazer. Acompanho a tua trajetória, sigo, vi as entrevistas, então tenho que registrar que é uma honra poder estar aqui, poder dividir isso com você. Quem é a Aline? Eu costumo até dizer quem é a Aline sem falar de onde eu tô. Eu acho que isso é importante até para a conversa, né? E pelo tema de como os líderes pensam aqui hoje. A Aline é uma apaixonada por tecnologia. E eu sei que às vezes isso pode parecer que é um jargão, mas eu sou apaixonada mesmo em tecnologia, em todas as maneiras que a tecnologia pode ajudar e pode melhorar o mundo, ou facilitar as coisas, ou nos ensinar, inclusive. E essa jornada de ser apaixonada pela tecnologia e as variáveis da tecnologia é muito baseada na minha primeira paixão de vida, que é a paixão pelo estudo. Eu sou do interior do Nordeste do Brasil, onde inclusive a gente tinha como um grande valor o aprendizado. E eu sei que também pode parecer jargão, mas não é. A educação é o que me moldou. A educação é o que construiu a pessoa que eu sou hoje, a líder que eu sou hoje, e me mantém constantemente no desejo pela educação e pelo conhecimento. Eu não, pessoalmente falando, não acredito em verdades absolutas, eu não acredito em certezas incontestáveis, então eu sempre quero conhecer o máximo possível sobre qualquer assunto. E fui criando a minha vida e a minha maneira como líder, a minha jornada, não de uma maneira linear, mas como camadas. Eu comecei a entrar no mercado de tecnologia há quase 40 anos atrás, onde o que o mercado exigia era a tua credibilidade estava muito pautada em ter um conhecimento técnico profundo. Se você não tivesse um conhecimento técnico profundo em alguma coisa, você não era respeitado. Adiciona isso a mulher, estou falando de novo há 40 anos atrás, e tem uma jornada, a gente sabe que hoje a gente está enfrentando um outro mundo, mas eu precisava chegar muito mais preparada do que a maioria das pessoas. Primeiro porque eu também tinha que buscar minha educação, minha formação, eu queria conhecer, tinha um desafio pessoal, mas eu precisava estudar mais para que eu numa sala fosse ouvida, e também a minha insegurança ali, né, de conseguir contribuir para aquilo. E foi ali que eu busquei, o meu foundation começou em tecnologia, a gente vendia inclusive, na época se vendia, para as pessoas mais novas que estiverem ouvindo a gente, telefonia, né? Era algo que, nossa, voz sobre IP foi uma das grandes transformações do mundo. E quando eu entrei nesse viés, inclusive, de por que voz sobre IP, eu fui estudar finanças. Porque para que você, inclusive, pudesse entender da tecnologia e posicionar essa tecnologia, eu precisava entender que ganho que as pessoas tinham, que as empresas tinham, financeiramente falando. E aí eu entendi que eu precisava adicionar uma camada de finanças em cima da minha educação, para que eu pudesse entender sobre ganhos, sobre sim tecnologia. Depois dessa evolução, eu botei como determinei para mim mesma que à medida em que a tecnologia evoluísse, eu ia ter que evoluir também no meu conhecimento. E aí essa foi a evolução da carreira,
de eu precisava ir para marketing, porque eu precisava entender também o impacto que tinha na marca, o impacto que tinha quando eu converso sobre uma empresa foi atacada, ela ficou fora do ar. Tem o impacto do business, porque o business está fora, o dinheiro não entra, então tem um impacto financeiro. Dependendo do segmento, tem um impacto humano, porque pessoas podem não ter aquele serviço que está sendo prestado, quando falo de medicina, por exemplo, mas tem o impacto da credibilidade da marca também. E aí eu fui estudar marketing. A evolução, e trazendo uma longa história para ser mais curta, hoje em dia eu estudei, fiz neurociência, porque eu queria entender comportamento, fiz IA, porque não tem como viver o que a gente vive hoje sem inteligência artificial. E aí acho que essa junção hoje de que líder que eu sou a líder que entende que você não pode ter uma única coisa para você conseguir realmente ser um líder de um time diverso. Eu tenho no meu time pessoas que vão valorizar a técnica, eu tenho pessoas que vão valorizar o comportamento, eu tenho pessoas que vão valorizar a inovação. E aí eu estou falando um pouco do time, porque a gente está falando de liderança, mas isso eu levo para o mercado, eu levo para como a própria empresa, hoje eu sou líder da Coexit no Brasil, como a Coexit inclusive se porta, se apresenta e leva para o mercado isso, de que a gente tem que fazer essa junção. Não dá para você viver de AI com medo, inclusive, de que uma AI pode ou não estar no seu lugar, porque não é por aí. Mas também não dá para você dizer que ela não vai estar entre nós. Então, como o seu lado humano, e aí por isso de novo comportamento e neurociência, o que for, consegue te dar essa segurança. E como é que eu posso transferir isso, né? Ensinar para o meu time, para os meus clientes, o que seja, inclusive eu compartilhar, que acho que ensinar é uma palavra muito forte, eu gosto mais da troca, né? Como eu posso trocar esse conhecimento, inclusive, de que não tem como você depositar todas as suas fichas na inteligência artificial, mas também não tem como você evitar a existência dela. E complementa que, no final do dia, é a tua decisão, é a tua palavra final que vai fazer a evolução e realmente o sucesso que você espera utilizando essa ferramenta. Então, um resumo, essa sou quem eu sou. Mais complexa do que deveria, mas na busca pela simplicidade. Porque isso tudo é para deixar as coisas muito mais fáceis. Mas você sabe que eu, olhando história, perspectiva histórica, tem alguns perfis de profissionais, de pessoas, que naquele determinado momento da história fez sentido e por isso, que até vamos falar só de um aspecto da vida, profissionalmente evoluíram, né? Então, como você disse, teve aquela época que era o perfil do técnico, do especialista. Aí tem a Revolução Industrial, então um grande exemplo era um cara que se especializava tanto que ele ficava girando só uma porcazinha. Para o movimento de agora, que o profissional, ele de fato, ele precisa conectar áreas diferentes. Obviamente que ele vai ter alguma especialidade maior, só que ele vai precisar fazer essa conexão que, by the way, um CEO sempre fez. A melhor definição de CEO que eu conheço é aquele que sabe de tudo um pouquinho e de nada profundamente. Por isso que a reunião tem que ser até que rápida, porque senão ele vai mostrar que não sabe. E do outro lado, você tem aquele profissional muito técnico que ele esconde a fragilidade dele por meio da linguagem. E é muito fácil enrolar o outro com a linguagem. Eu posso virar para alguém que não sabe o que é SOC e ficar SOC. Ou para alguém que não entende economia, falar da elasticidade da demanda. Ou para alguém que não saiba, não tenha conhecimento jurídico, falar da instrumentalidade das formas de um agravo de instrumento. E por aí vai. Então é muito fácil enrolar no dia a dia corporativo por meio dessa linguagem. E aí eu vou conectar isso à cibersegurança de maneira geral. Porque boa parte dos profissionais, vamos falar dos profissionais de tecnologia que é mais amplo ainda do que de cibersegurança. Eles foram evoluindo ao passo que boa parte deles que estão em boas empresas já estão mais conectadas com outras áreas do negócio. Então ele consegue falar mais a língua de todo mundo.
Já o profissional de cibersegurança, ciberresiliência, eu vejo que ele ainda, a maioria ainda não saiu da salinha com ar-condicionado, fechada, com CPU lá dentro. Essa sala não existe hoje na prática, mas virtualmente parece que ela existe. Porque ele não está tão conectado com as outras áreas do negócio. Você tem essa percepção também? Que a linguagem é um fator determinante até para entender o que é uma cyber-resiliência, qual a distinção de uma coisa e outra? É até interessantíssima a tua colocação, a tua pergunta. Uma das coisas que a gente vê muito e tem colocado é sobre justamente a maturidade das empresas quando a gente fala da disciplina de ciberresiliência. Mas não tem como falar disso sem falar da maturidade dos profissionais que deveriam ou que são os guardiões, inclusive dessa maturidade. Eu concordo, não podia concordar mais com você na questão da sopa de letras, né? Que é muito isso, é você tentar não, talvez se proteger ou realmente gostar de compartilhar o seu conhecimento, trazendo uma linguagem que só realmente os grandes especialistas têm. Sendo que acho que a busca deveria ser justamente a simplicidade, você realmente é um grande líder quando você consegue falar com todas essas camadas. Quando a gente fala do que você está colocando agora sobre segurança e cyberresiliência, a segurança é garantir, ou tentar garantir, que você não seja atacado, ou que você esteja protegido, ou que você esteja o máximo possível que é possível estar de proteção. E a cyberresiliência é garantir a busca por, no momento em que isso aconteça, que você sofra um ataque, que você consiga voltar, que a empresa consiga sobreviver e que ela consiga vir para cá. Quando a gente fala de cyber só proteção, historicamente falando nos últimos anos, realmente a gente tem muito essa questão do profissional muito focado na disciplina que é dele. A minha disciplina é garantir que não vou ser invadido. Os últimos anos, eu acho que a gente vê todo mundo a olhos vistos o aumento crescente de ataques. E não, eu pessoalmente, falando aí de novo, a Aline trazendo, eu não acredito em levar essa palavra de garantia de proteção, ou principalmente com o advento da IA. Com a velocidade, inclusive, que você tem, e só para colocar, a IA é um potencializador, tanto para o bem quanto para o mal, vamos colocar dessa maneira, mas a crescente dos ataques estando cada vez mais diferentes, é quase impossível, e de novo, quase impossível, você ter aquele profissional que está, como você colocou, dentro daquela sala, naquela especialidade, acompanhar o avanço desses ataques. E ali, eu acho que a grande transformação do mercado é que essa pessoa de segurança, esse time de segurança hoje, passa a ser um time que tem que, nesse novo momento, levar para as outras áreas. Quando a gente fala de clientes, ou inclusive histórias conhecidas do mercado de ataques que existiram, a preocupação, naquele momento zero, não costuma ser como foi, o porquê foi, ou quem é aquele culpado por aquele ataque. É voltar à empresa. É garantir que a empresa seja recuperável. Tem um impacto ali que o CISO ou o time de segurança passa a falar com o presidente da empresa sobre a credibilidade, sobre a imagem da empresa, fala sobre, com o CFO inclusive, sobre o impacto financeiro daquela empresa estar fora do ar, fala com o time de operações, inclusive, sobre a logística estar represada, entrega, dias de estoque parado. Então, a disciplina de cyberresiliência, ela hoje está em cima do CISO, mas ela é uma disciplina que ela tem conexão com todas as outras áreas. Então, concordo com você, quando a gente fala do mercado, a gente precisa ajudar, inclusive, e acho que uma das coisas que o mercado de segurança tem buscado, trazer esse pessoal de segurança, que é focado em segurança, para a disciplina de cyberresiliência. O que a gente busca hoje, inclusive como empresa, é ajudar na evolução dessa maturidade, em que você consiga perceber se você tem tudo o que precisa no caso de um ataque, se você volta no tempo que você deveria, quando você volta, garantir que você não está reinfectado, que você tem ali um clean room, né, uma área livre para fazer o seu teste, que você tenha frequentemente, inclusive, testes para testar a dependência dessas coisas. Como é que a gente pode garantir, no caso de um ataque, o mínimo viable company, que a empresa minimamente volte com o que ela precisa voltar?
E até a gente conversou um pouco sobre a analogia que eu costumo fazer de saúde. Fui para o hospital porque eu sofri um acidente. A primeira coisa que os médicos vão tentar fazer é estabilizar o seu ambiente, para depois cuidar das melhores, das coisas não menores, né? Mas depois de contar com tudo até que você esteja 100% recuperado. Então, as empresas também, essa é a analogia que a gente inclusive leva, de como é que você é mínimo viable company, você sobrevive, você está viva. Agora, esse é o essencial. Vamos olhar todos os outros e depois a gente pode, obviamente, vai passar pela sopa de letras, como você trouxe. De lá na tecnologia entender qual era a porta, como o ataque veio, como evitar que isso aconteça de novo. Mas a urgência que a gente tem hoje é esse impacto olhando o negócio. E aí não tem a disciplina de segurança, não tem a disciplina de cyberresiliência. Voltamos a serem humanos, respirando e mantendo as empresas respirando e no ar também. E existem alguns aspectos que são muito brasileiros, né? Um que eu considero que é a origem de muitos dos problemas que a gente vê, até em empresa grande hoje, é que a gente é muito bom para vender. Brasil, para ser comercial, é bom. Agora, para montar a empresa, a gente não é tão bom assim. O que eu quero dizer com isso? Para desbravar mercado, as pessoas e as empresas conseguem. Agora, para estruturar o que deve ser feito para sustentar o crescimento da empresa, aí é para poucos. E por que eu parto desse ingrediente? Porque eu, exceto o mercado financeiro, eu não vejo um volume tão grande de empresas, considerando a quantidade de empresas que existem no Brasil, olhando para esse cenário de segurança lato sensu. Porém, se eu comparo com outra área que também existe para proteger a empresa, essa outra área no Brasil é a primeira a ser desenvolvida. Eu vou dar o exemplo de legal, jurídico. O Brasil, por ser muito burocrático, Brasil, eu costumo dizer que você joga água em um advogado é que nem Gremlin, aparece 8. Tem um monte. Então, o empresário vai lá e, bum, coloca o jurídico. Porém, a temática de cibersegurança, que inclui também a resiliência, ela não é tão desenvolvida no Brasil. E eu vejo que o primeiro passo para desenvolver essa área no Brasil, do ponto de vista da cabeça de todas as lideranças corporativas, né, seria mostrar o problema. Porque apenas mostrar. Não adianta achar que a gente vai educar e vai, porque isso demora. Mostrar o problema. A gente não tem um Datena de cibersegurança. A gente tem então, se eu vejo, que o vizinho está sendo roubado, se o outro, meu irmão ali e tal, vou me precaver. Que é a diferença do inteligente para o sábio. O inteligente sabe sair de um buraco que o sábio jamais cairia. Por quê? Ótimo. Porque ele viu. Só que no Brasil a gente não tem, as empresas não têm clareza do problema. Se você, usando até a sua analogia de saúde, é típica da pessoa que fala assim, eu não vou no médico porque vai que eu descubro alguma coisa. É tipo isso. Entende? Como é que a gente consegue trazer, eu acho que a temática de resiliência, que eu acho que é o primeiro degrau para qualquer empresa. Por que eu falo que é o primeiro degrau? Porque vai direto na dor maior, que é uma empresa parar. Então, você precisa ter um backup ou formas de backup, formas de voltar a estruturar o meu negócio, para aí eu começar a colocar cerca, colocar câmera, colocar, sei lá o que o cara pode colocar. Mas meu ponto é, tá, então se há uma forma
de eu voltar, é isso que eu quero. Depois vem o resto, depois vem reputação, depois vem, tá bom, vamos ver o que aconteceu. O que você acha que a gente consegue de início nessa conversa, por exemplo, com um CFO que não sabe do problema e vai olhar só o custo? E os custos em cibersegurança são muito caros. Ele vai comparar. Ele falou assim, ó, qual é o budget que tem jurídico mesmo? É 10. Quando você vai olhar o budget de cyber, para qualquer coisinha, um faz-me rir, é caro. E aí o cara tem que se justificar para um CFO que não entende exatamente o tamanho desse problema. Na tua visão de mercado como um todo, como abordar esse CFO ou outras lideranças de verdade? Eu entendo que a gente tem que fugir de falar, por mais absurdo que pareça que eu vou colocar, fugir de falar de tecnologia. Porque a maioria das vezes, quando um CFO recebe uma demanda de um time técnico, ele recebe dizendo, esse é o projeto, esse é o produto, esses são os fabricantes, custa tanto. É isso. Então, a conversa deveria ser, o time técnico tem que aprender a falar a linguagem do CFO, inclusive, e talvez o posicionamento deveria ser, essa aqui é a solução que vai impedir que, se a empresa for atacada, ou se a empresa sair do ar, ou se acontecer algum desastre, a gente fique uma semana fora. Porque uma semana fora custaria 100 moedas. Essas opções de soluções que eu estou te trazendo custam 20 moedas. Aí você não só pega a atenção do CFO, e não é o conceito de pegar atenção, porque você precisa de atenção, mas você endereça a dor que é real da empresa inteira. Então, quando a gente fala do mercado, e aí eu volto ao que é a Rede Líderes, essa diversidade de você conseguir botar numa sala o CFO, o CEO, o CTO, tudo, as pessoas que são as donas do problema real quando ele acontece. Porque no final do dia, quando acontecer um problema como esse, são essas as pessoas que unidas vão ter que achar uma solução para ela. E achar uma solução não significa achar um culpado. E eu acho que tem um medo aqui do brasileiro, de como você mesmo falou, não vou ao hospital porque vai que aconteça alguma coisa. E aí eu não vou então falar para minha mulher que eu não vou porque ela vai me culpar porque eu não estou indo. E aí a gente já passa a não ter decisões coletivas sobre as coisas. E eu acho que essa é a mudança de comportamento que a gente precisa tentar pregar e levar. Como é que a gente sai dos silos e fala com essas outras pessoas? E você sabe que empresas mais recentes, nativas digitais, né, que o digital para mim não tem nada a ver com tech, tem a ver com um formato de operação. Aí que inclui tech, obviamente. Porque nenhuma empresa hoje pode ignorar a tecnologia. Isso já acontece. Então, e aí vem os termos também, né? Um squad, por exemplo, é uma reunião entre departamentos. Quando você enxuga, não é bonito, mas é isso. Aí pode colocar qual periodicidade de reunião, pode colocar qualquer coisa, mas é uma reunião entre departamentos. Só que a maioria das empresas não está nessa lógica, ela está numa lógica mais linear, né? Então, uma área começa só quando a outra termina. Então, o CEO falou A, aí passou para finanças, que terminou de planejar, passou para marketing, passou para produto, passou para tech. Aí, quando joga o produto no mercado, descobre que o consumidor não aderiu. E aí, para não perder todo esse tempo, que talvez foi 1 ano de desenvolvimento, ele acha que ele errou em alguma etapa aqui. Aí ele tenta voltar. Aí passa para cá, passa para lá, passa para lá, passa para lá. E empresas grandes, mais novas, o processo é outro. Então o processo é mais circular. Você vai junto num grupo interdisciplinar, projeta e testa. Testou, voltou, deu errado. Porque tem que ter um número lá mostrando que tem alguma fagulha que está certo. Deu errado, descarta. Vamos para o próximo. Que é o modelo
científico, se você for olhar. Um laboratório é teste e erro até você validar a hipótese. Hipótese, teste e erro até você chegar numa conclusão. Esse é um método científico. Só que as empresas não estão nesse modelo. Exatamente. Sobre a empresa que você está liderando hoje, explica um pouco mais, da maneira mais trivial possível, qual é o grande diferencial nesse conceito de resiliência? O que toda empresa poderia usufruir olhando resiliência, além, obviamente, de olhar cibersegurança como um todo? Tá ótimo. Vamos colocar assim, no advento, inclusive, que todo mundo está falando de AI o tempo inteiro. Porque realmente, e deveria estar falando de AI mesmo, é uma preocupação que é válida, que todo mundo deveria ter. Para você ter a AI, você precisa ter o dado. Porque não tem como você transformar dado em informação sem dado, o dado histórico, comportamento, como é que você pode ter uma análise preditiva de futuro se você não tem dado histórico. Então pensa que dado realmente é o novo petróleo, né? É o novo valor de todo mundo ali. E o uso inteligente desse dado é o que realmente vai dividir as empresas, e as empresas que vão ter muito sucesso no futuro são aquelas que conseguirem olhar para dentro, olhar para fora, entender como melhorar nisso tudo. Lembrando de novo que você precisa de dado para poder fundamentar e trazer essas hipóteses que você trouxe de hipótese, teste e erro, você precisa de dado para isso. Dado sendo hoje o item de maior valor das empresas, o dado tem que estar protegido. Se você tem o dado e ele não está protegido, ele pode ser valor sim para o teu concorrente ou para um ataque hacker, ele pode ser atacado e de repente ele pode deixar de ser o seu maior valor e ser seu maior perigo. Num vazamento de dados, por exemplo, como as empresas têm. Então, voltando para o que é ainda segurança ou proteção de dados, você ter todos os seus dados protegidos da maneira como ele deveria, é o passo 1 dessa maturidade que as empresas têm que ter. É inclusive aonde foi da onde a empresa nasceu, que é esse item 1, vamos falar, degrau 1 de proteção de dados, de maturidade de ciberresiliência, ter os seus dados protegidos. Na evolução disso, que a gente está levando para as empresas, inclusive, ou como a gente apoia as empresas, é no crescimento dessa curva de maturidade. Além do seu dado protegido, garantir que todos os seus dados estão ali, não vão ser atacados, não vão ser corrompidos. Se você sofrer um ataque ou uma perda de dados, porque às vezes a gente fala muito só de ataques, mas a gente pode falar de causas naturais, de desastres, inclusive, que infelizmente podem acontecer. No caso de um desastre, e aí eu coloco desastre como naturais ou ataques, quando você for voltar ao seu ambiente, você consegue garantir que ele volte íntegro, que todo dado que você protegeu, que é a sua joia, ela está íntegra, ele não está corrompido? Ou quando você precisar voltar, ele volta no tempo que você precisa? Porque muitas vezes é a tecnologia, é aquilo, né? A gente não tem dinheiro para tudo, ou o dinheiro não cresce da mesma maneira que cresce os dados hoje em dia. Você tem N sabores de dados armazenados aqui, mais antigos, mais novos, que não são tocados. Como é que você pode ter uma inteligência de olhar para esse dado, volume gigantesco que você tem, e garantir que o dado está sendo protegido da maneira correta, da melhor forma, que não tem dado duplicado, que não tem dado órfão? Que muitas vezes é isso, né? As empresas armazenam dados de funcionários que já não existem lá há muito tempo. Então, limpar esse dado também, garantir a visibilidade, ter um analytics em cima do dado que você tem, é primordial para as empresas hoje em dia. Não gastarem dinheiro com o que não deveria, porque você está protegendo algo que você poderia descartar, ou um dado que é muito histórico, que poderia estar arquivado e está consumindo a tua infraestrutura no seu dia a dia, e de novo, gastando dinheiro no que não deveria. Essa é uma inteligência que a gente tem que ter hoje. Nós somos, de alguma maneira, e aí, trazendo algo pessoal meu, eu sou assim com foto, um acumulador digital, né? A gente acha que armazenar tudo significa que eu estou protegendo tudo. Você está potencializando o teu risco, inclusive, de armazenar qualquer coisa, e da mesma maneira. Então, falando da maturidade, estou protegendo tudo o que eu deveria. Estou protegendo tudo? Sim. Tudo o que você deveria? Tem alguma coisa aqui que está duplicada? Ou, inclusive, um dado sensível que, por alguma regulamentação, deveria estar sendo protegido diferente e está no meio disso tudo?
Quando eu precisar desse dado, ele vai estar disponível no tempo que eu preciso? Se por acaso eu tiver a necessidade de restaurar, eu estou voltando para o meu ambiente, estou restaurando um dado que está limpo? Ele não está infectado? Aqui a gente começa um desenvolvimento de segurança muito grande, e aí sim a disciplina Cyber-Resiliência está total acoplada com a disciplina Cyber. Você tem mutabilidade? Tem uma anomaly detection? Tem alguma coisa acontecendo no teu ambiente que te levanta um alerta de, olha, pode ter alguma coisa errada aqui? Para que você consiga olhar para o seu ambiente, entender o comportamento do seu ambiente para saber que ele é anômalo. Quando você perguntou, você citou um pouco sobre esses squads, inclusive. O que a gente traz, inclusive, dentro da Coexist é essa possibilidade do ecossistema inteiro de segurança se conversar. Porque realmente a gente entende que é assim que a gente vai conseguir trazer mais resiliência para as empresas. Uma vez em que teve uma anomalia que, de uma maneira autônoma, a inteligência artificial da nossa solução pontua para um service now da vida, por exemplo, que ele tem que abrir um ticket e chamar alguém para olhar para aquilo. Aí a gente passa a operar não como silos, como a gente estava dizendo, que é a pessoa que está dentro do CPD cuidando desse pedaço. Olha, quando chegar, como você disse, do matricial, quando chegar em mim esse problema eu vou cuidar. A gente inverte o jogo e de uma maneira proativa cutuca essas pessoas ou convida essas pessoas para fazer parte disso. Em algum momento pode ser um falso positivo ou negativo de essa anomalia era prevista, mas você ter a capacidade de saber que teve uma anomalia é importante. É o sábio. Eu estou pontuando que tem um buraco. O sábio vai falar, eu conheço esse buraco, eu não vou cair, como você bem trouxe. Depois disso, eu acho que uma das coisas que a gente menos como brasileiro tem feito é o teste. Porque se a gente não vai ao médico, como você citou, para olhar se tem alguma coisa, mesmo tendo sintomas disso, o que dirá fazer um check-up periódico para garantir que alguma coisa não venha acontecer, ou que se acontecer, você pega no começo. Então, a disciplina, a gente tem aqui como um quarto nível de maturidade, se eu fosse elencar números, essa disciplina de você testar. Porque quando você testa o restore, ou você testa a recuperação, um DR, você vai aprender, você vai enxergar dependências invisíveis. Você consegue entender que muitas vezes você pode ter olhado tudo do ponto de vista de segurança, mas faltou a infraestrutura do storage, mas faltou aquela versão do software que deveria ter sido atualizada. Se a gente não testa, a gente fica refém de ser inteligente para sair de dentro do buraco, como você colocou. Se você testa, você consegue falar, como você bem disse, descarto, usando muito mais a ciência. O que eu deveria fazer aqui? Proativamente. Então, se a gente fosse falar de um varejo que vai ter um Black Friday, testa muito antes, porque quando tiver um pen test, faça um pen test inclusive, porque a quantidade de acessos que você vai ter ali, se você não conseguir estar com a tua infraestrutura preparada para aquele momento, ali você vai ter um problema. Então, como que a gente conseguiria levar para o mercado inclusive? E aqui volta em educação, porque é mudar muito. Não se exigia do time técnico um conhecimento de finanças. Quando a gente começou a falar muito em cloud, é que as pessoas de tecnologia entenderam que FinOps tinha que estar dentro do dia a dia delas. Que você deveria entender de falar não só de bits e bytes, mas talvez de margem de contribuição, né? Valores. Então, aqui com o teste a gente consegue olhar e envolver todas essas áreas. Não é um impacto só de o DR não voltar. Se você consegue simular isso, você consegue simular com o CFO quanto de dinheiro seria perdido se acontecesse esse evento e você não conseguisse voltar. Ou se o tempo que você está voltando não atende à exigência do seu negócio. E aí acho que a cereja no bolo disso tudo é você colocar a inteligência artificial para te apoiar de fim a fim. Não como uma disciplina que todo mundo está falando, como algo que seja uma entidade, mas literalmente como um agente. Então eu espero, o que eu espero daquele agente? Que ele valide isso, o tempo de resposta. Que ele valide se o tempo que eu estou e a interdependência entre tudo que deveria estar interligado para que funcionasse. Se o meu plano de restore está adequado. Então, a cereja do bolo do que a gente fala aqui, e é isso que a Coexist traz, a gente se posiciona como uma empresa de Cyber Resiliency com AI. Porque é AI que está olhando para isso tudo, para mostrar para a gente o que a gente não está enxergando.
Porque tem uma miopia histórica nossa, inclusive, de a gente estar tão habituado a enxergar isso, que a novidade ainda ela não é tão clara para a gente como deveria. E tem os nossos vícios, inclusive, de às vezes não querer ver aquele buraco, porque ele sempre esteve ali, eu nunca caí. Então, a cereja do bolo da nossa maturidade é você conseguir otimizar esse processo inteiro e não fazer com que eles sejam blocos. Realmente, isso é frequente. A disciplina de cyberresiliência, ela não é, eu fiz um BIA, está pronto, done, concluí o que eu precisava fazer. Ela tem que ser constante. E para que ela seja constante, tem que ter o envolvimento de todo mundo. Para que você faça exatamente no exemplo perfeito que você trouxe. Fui para o mercado, deu um problema, nossa, que etapa que eu tenho que voltar? Como é que você garante que está todo mundo engajado dessa maneira? Então, eu acho que a maturidade é o novo desejo, o novo sonho. Se você perguntasse qual o novo sonho, o que a gente deveria olhar para o futuro? Eu deveria ser um especialista em agentes. Não, acho que essa especialidade em conseguir unir times, unir grupos, de uma maneira clara, transparente, levar a informação para todo mundo, que é isso aqui que a gente espera. O que a gente espera nesse exemplo que eu acabei de dar? Que aconteceu, eu vou voltar o mais rápido que é possível. E que o mais rápido possível, ele atende ao que o business precisa, ao que o negócio precisa. Ao fim e ao cabo, eu prefiro olhar para essa disponibilidade do que murar inteira a minha empresa, por mais que eu precise, né? Mas, ao fim e ao cabo, o ponto da inteligência artificial são duas faces da mesma moeda. Ao passo que os atacantes, ofensores, quem quer atacar a empresa mesmo, derrubar, arrancar os dados de lá, hoje ele tem na mão uma bazuca que está cada vez mais sendo comoditizada. Eu lembro até hoje, quando a IBM bateu lá na minha porta, em 2017, vendendo um projeto do Watson. Projeto de inteligência artificial, só para sorrir era 50 milhões. Agora virou alguns dólares. E no futuro, eu não sei quantos, poucos centavos. Então, o negócio está comoditizado real. Então, tanto para as empresas, para o usuário, quanto para quem quer hackear. E isso faz com que os ataques sejam feitos de maneira descoordenada, de uma maneira que eu não consigo identificar quem é, porque vem a todo momento. Quando a gente usa inteligência artificial para dentro das empresas, que minimamente seja para um uso, como você citou, de ficar monitorando todo aquele ambiente. Porque é humanamente impossível, ou mesmo utilizar ferramentas que antes eram utilizadas, para dar conta da evolução. Porque a evolução não é uma PA, é uma PG, é uma progressão geométrica. Eu não consigo nem afirmar se o ano que vem a gente vai ter o dobro de capacidade ou de entrega que a IA produz neste ano. Porque pode ser vezes 3, pode ser vezes 4. Depende dos inputs que está todo mundo dando agora. Então, ao fim e ao cabo, o melhor uso que eu estou vendo de inteligência artificial nas empresas não é o uso para fora, é o uso para dentro. Muitas vezes as empresas querem usar para fora. Então, vou botar um bot com IA para vender os meus produtos. Como a inteligência artificial é generativa, ela não fala não sei, ela sempre vai entregar alguma coisa. Ao fim e ao cabo, ela começa a vender produto que você não tem. Entende? Agora, internamente, para otimizar processos, aumentar a capacidade de análise, faz todo sentido. E aí é um ponto que eu acho que você trouxe muito bem de educação, né? Educação, ela leva tempo, mas ela é necessária. Eu só tenho minhas dúvidas se vai dar tempo
de educar tantas pessoas, porque o tempo de evolução é muito rápido e o tempo de educação humano ele é mais vagaroso porque nós somos analógicos. E pelo fato de ser analógico é que eu tenho 50 aplicativos instalados, só que por mês eu só acesso 4. Só que quantas empresas não desenvolveram um app e falaram, não, eu preciso ter o app, desenvolveu. Mas o ser humano é analógico. Então, acho que soluções que consigam congregar, como essa que você citou, eu acho que vem em um bom momento. No momento que a gente vai precisar ter alguma garantia. E essa garantia é a garantia da disponibilidade. Mas vou colocar um outro aspecto. O Brasil, territorialmente, é muito grande. Isso faz com que seja um prato cheio para data center. Para além disso, o Brasil é um dos poucos países que pegou um fio no Oiapoque, amarrou uma pedra e jogou até Chuí para passar eletricidade. E é uma eletricidade de matriz mais limpa. Fora isso, comparado a outros países do mundo, o Brasil é um país barato, muito barato. Então você tem disponibilidade territorial, disponibilidade energética e é barato. Eu estou enxergando muitas empresas, até fundos, investindo em muitos data centers no Brasil. Então, muito provavelmente, em pouco tempo, a gente vai ter um preço para colocar uma parte dos dados, como você citou, nesses data centers. E essa é a principal agenda que eu escuto de grandes empresas de tech, que é, do ponto de vista financeiro, ele olha uma perspectiva de 5 anos para frente, ele vê, putz, a conta de nuvem vai estourar. Pô, eu não estou vendo nem o final dessa linha. Pô, mas será que eu não consigo uma outra opção e conviver com as duas? O que eu preciso ter em um lugar, o que eu preciso ter em outro? E eu vivi isso na minha existência, olha que loucura. Eu vi na nossa parte existência, porque do ponto de vista histórico a gente é uma fagulha no tempo, 80 anos, 90 anos, a gente passa muito rápido. Mas na minha existência eu vi a galera buscando ser desenvolvedor, deve, até hoje a molecada é você desenvolvedor. Mas o mercado hoje está pedindo engenheiro de infra, por causa disso. Do data center. Exato, e não tem. É uma loucura, né? E todo Inesperado, mundo buscando né? dev. Né? Inesperado. É o pêndulo. Aline, o que você acha que acho que você abordou um pouco, mas eu queria que você trouxesse um roadmap, assim, uma amarração. Projeção, um pouco, uma fagulha ali do que pode ser essa perspectiva de futuro, tanto do ponto de vista dos profissionais que operam com isso, o que ele vai precisar de skill, como também perspectiva de mercado, porque o mercado ele vai funcionar também como uma gangorra. Se vai aumentar o número de ataques, que está aumentando mesmo, vai aumentar a quantidade de soluções, isso é inerente. O que você vê de perspectiva para frente? Eu acho que a gente tem, como você falou até de pêndulo, historicamente essas ondas, né? Vai todo mundo para o data center, insource, outsourcing, vai todo mundo para a cloud de volta. A gente historicamente vê esses momentos. Trazendo essa perspectiva do que você colocou sobre data centers e olhando para o futuro, uma das recomendações de niche, inclusive, é que você tenha 3 cópias. Porque se você realmente, voltando em proteção de dados, se você não tiver 3 cópias, uma delas outside, você está sujeito, inclusive, a cópia não está íntegra, ou quando você voltar, ela não está no tempo que você precisa, e se ela estiver toda dentro do mesmo data center, um exemplo, um desastre natural pode te trazer um problema real ali. Então, com esse advento a maturidade está acontecendo em ciberresiliência, a gente já vê bancos, data centers,
Quando a gente olhar para health, inclusive, tem feito uma evolução impressionante dentro do Brasil. Essas empresas que já estão entendendo que é uma exigência esse nível de maturidade, porque é um diferencial competitivo ou é um diferencial de sobrevivência, elas passaram a ir para essa jornada de nuvem muito forte. Ir para a jornada de nuvem porque era a opção viável mais rápida, inclusive, que existia. Não estou diminuindo que existem muitas vantagens em você estar com o seu ambiente em cloud também, mas quando a gente começa a fazer essa análise financeira, o voltar da nuvem é muito caro. Então, a análise do dado que você tem, como eu te coloquei, que dado que você tem? Você realmente olhou para esse dado? Você consegue entender que esse dado aqui, você restaura ele muitas vezes? Porque se você restaura muitas vezes, não faz sentido você mandar para a nuvem. Porque o custo não é alto para ir, o custo alto é para voltar. Então, quando as empresas começaram a olhar com esse analítico para cima do dado, entender que tem que tratar diferente, e Finops foi uma caneta importante nisso, realmente se entendeu que para atender segurança e eu ter as minhas cópias separadas, eu poderia ter sim uma em cloud do que deveria estar em cloud. E eu posso ir para um data center do que realmente eu preciso de um restore mais rápido. Tem uma questão de latência, mas a latência também existe na nuvem. A diferença é que no data center eu não tenho o custo do egress, na nuvem, dependendo do contrato que eu tenho, e a grande maioria, eu vou ter o custo do egress. Então, eu entendo sim que com a evolução dessa maturidade de cyber-resiliência das empresas, porque está na agenda. Pode não estar na agenda de todas as empresas, mas as maiores já estão discutindo isso nos seus conselhos. Cyber já é uma cadeira que está dentro de conselhos, inclusive. Ali já está se estudando como você evoluir em cyber com o menor custo possível e analisando riscos. Que até eu te falei da questão de voltar em X dias é aceitável. Não, voltar em X horas é. Como é que eu consigo colocar essa equação? Então, eu concordo com você integralmente que o mercado de data center é um mercado que voltou a crescer. A gente tem visto aqui na região de São Paulo, a gente tem visto no Rio de Janeiro, inclusive volta também com a IA necessitando muito desses data centers para poder colocar toda essa infraestrutura e todo esse volume de dados. Tem uma evolução importante em as empresas decidirem estar nesse híbrido. A gente estava, acho que há 2 anos atrás, com essa jornada de SaaS. Inclusive, nós somos uma empresa com solução SaaS. Agora, isso é SaaS, isso é on-premise. Isso é SaaS, isso é on-premise. A gente está nesse momento das empresas fazerem essa seleção híbrida, inclusive, de isso eu vou manter no on-premise, isso eu vou para a nuvem. Então, é um momento transformador. Se você olhar, e como a gente conversou, estou há anos nisso, só em cyber-resiliência eu estou há 12 anos. Esse é um momento híbrido. A gente teve um momento, todo mundo data center, agora todo mundo cloud, só se falava de cloud. Agora é o momento de, por mais impressionante que seja, é finanças agora que está inclusive ajudando a bater um bumbo importante de onde você vai estar armazenando. Então a decisão de nuvem, on-premise, híbrido ou não, está muito pautada em cima de finanças. Fazendo o link com profissionais que você colocou, agora a gente precisa de um outro tipo de profissional. E aí é a primeira vez também em muitos anos que o mercado tem X, Y, Z, várias gerações juntas, né? Eu tenho no meu time, inclusive, uma pessoa com 60 e uma com 20, exercendo funções similares. Porque o mercado mudou, né? O mercado hoje exige, inclusive, que você tenha a energia de querer aprender a estudar, porque não tem como você dizer que você vai continuar fazendo da mesma maneira que faziam os incas, os maias, os astecas, e a gente foi empurrando até hoje. Você vai ter que mudar. O profissional que está aqui hoje é um profissional que está entrando nesse mercado de tecnologia, não deveria ser o profissional que queira ter todos os diplomas de engenharias e certificados de que eu fiz e passei nessa e nessa e nessa prova. Ele tem que olhar para o business, ele tem que entender negócio, ele tem que entender que são times, inclusive. Teamwork, inclusive, colaboração, saiu de ser só ferramenta de comunicação depois de pandemia, que a gente achou que ser colaborativo era só a gente estar ali num Teams da vida, né? Ou num Zoom, ou num Slack. O time tem que ser colaborativo, porque ninguém vai conseguir saber tudo. Ninguém consegue saber tudo.
Eu acho que tem uma inteligência no papel dos líderes de você usar o talento de cada um para a cadeira correta, mas não foge daqueles profissionais terem que ter o comprometimento e a automotivação de entender que, minimamente, você vai ter que estudar AI, porque é um caminho sem volta. Para uso interno, como você falou, concordo. Me toca muito como CPF se eu estou tendo uma conversa comercial com alguém e é um chatbot me respondendo. Eu já saio. Eu quase senti saudade de ligação telefônica esses dias. Porque agora, né, a gente tem um comportamento que você manda uma mensagem para a pessoa e fala, pode falar, e depois desliga. Eu estou quase sentindo um pouco saudade desse contato humano de alguém me ligando para falar, mas é quase. Então, o profissional ele tem que ter esse entendimento. Ele tem que voltar a estudar. Como a gente estudava, também não concordo. Eu acho que o uso da IA para te ajudar a estudar o que é preciso também deveria ser mais incentivado. Porque é quase que uma caixa de Pandora, né? Quando você abre e fala, eu vou estudar. Como é que você consegue focar na coisa correta? E aí, assim, você dorme hoje, tem 5 IAs, amanhã você acorda, tem 20. Você tem um sentimento ruim de eu deveria estar estudando outra coisa. Então, acho que como profissional, definir e falar, eu quero ser um profissional especializado em data center. Então, eu vou usar o advento da IA para me ajudar a que eu me torne o maior especialista que eu puder nisso. Não voltando naquele conceito que a gente citou de eu só sei isso. Porque isso eu acho que não existe espaço. Não tem mais espaço para o especialista. Eu acho que a gente está muito mais parecido com como você trouxe o presidente, que ele sabe muito sobre várias coisas, mas o profissional que se dedica a trabalhar com tecnologia, obviamente ele vai ter que optar por saber mais sobre algumas coisas. Mas não saber, não querer aprender, acho que esse espaço não tem. Acabou. Aline, como é que as pessoas te encontram? É LinkedIn, rede social, site, o que é? Acho que elas podem te procurar, já que eu sou a pessoa que prega essa ligação, mas eu estou no LinkedIn, sou muito ativa no LinkedIn, inclusive como mentora no LinkedIn. Tem muita gente em começo de carreira que me busca, inclusive, faço questão de buscar sempre espaço para isso. É algo que eu prego, inclusive de se eu quero viver em sociedade, se eu estou dizendo que as pessoas deveriam estar mais em work, eu dedico um espaço do meu tempo para isso, então vai ser um prazer. Obrigado, Aline, foi um prazer mesmo. Prazer foi meu. E você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Eu aprendi um montão com essa troca, espero que você também. Não deixe de assistir também os outros episódios, porque você sabe, a gente só traz gente que realmente tem conteúdo e produziu resultado positivo. Então, até o próximo episódio. Valeu!